Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e... Paz para toda a vida. De Ryan, Patrick, Eric, Kaique e a voz da Maria Lina, de 1 ano e 4 meses. Não posso esquecer da minha princesa. Bom, hoje nós temos uma convidada aqui que tem feito a diferença nesse tempo. Foi chamada para isso nesse tempo. Nós temos sido agraciados e abençoados através da vida dela. E ela está alcançando uma geração ímpar. Eu vou deixar ela se apresentar e nós vamos abordar tópicos aqui maravilhosos, principalmente para vocês que são pais. Fique ligado. Pastora Mari Machado. Olá! Que honra estar aqui mais uma vez. Maravilha. É uma honra a gente falar de assuntos tão importantes e ter esse espaço para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. Maravilha. Pastora Mari é criada no Evangelho, filha do pastor Claudir, que é uma benção. O nome da sua mãe mesmo que eu esqueci? Elizabeth. Elizabeth. Não pastora ordenada, mas pastora de ofício, que está junto com o pastor, está pastoreando, né? Tá pastoreando. E a tua irmã mas também. Ela foi ordenada junto comigo. Foi ordenada contigo? Ordenada? Uau! Ai, Sério, minha então, consagração calma aí. pastoral foi do lado Você da minha e a sua mãe. Ai, foram cara, juntas. Isso, eu não estava no dia. E mais, Perdi essa bênção. E mais. Perdi a foi Madu. no dia que eles foram enviados para Brasília. Foi nesse a Madu dia. falou que ela estava. Ela tava. Cara, que bênção, hein? E tu tem Uma uma... choradeira. Foi a choradeira total, né? Uma choradeira. E tu tem uma irmã, não é isso? Tenho uma irmã que hoje está fazendo intercâmbio. Tá fazendo intercâmbio? Então, quer dizer, uma família missionária. Na Inglaterra, Total. exatamente. Total, chamada pro evangelho, pro reino. Pastor Claudir, homem de Deus, servo, e assim, no tempo que nós tivemos com ele aqui, nós chegamos aqui final de 17 para 18, tivemos o privilégio, né, ainda de pegar um pouquinho, mas teve aquela transição que ele foi para Brasília e está lá até hoje dando muitos frutos. É bom demais, a gente acompanha de longe, mas está acompanhando, é muito legal. Quando ele está aqui é bênção, né? Tá, tem esse contatinho, né, Mari? E aí? Eu adoro. Saudade, é saudade. Saudade é dura, né? Mari, nessa época que eles foram para lá, Mari era solteira ainda? Sim. Era solteira. Eu fiquei 1 ano morando sozinha, Tá. quando meus pais foram. Foi ordenada logo pastora, solteira, ok, pastora ali na juventude. E de repente uma responsabilidade passou a ser uma mulher independente, Sim. uma pastora, uma mulher independente, solteira, serva de Cristo, pastora agora. E agora? O que a Mari sozinha, faz? E sozinha. Aqui. E eu senti muito, porque graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Minha mãe é minha melhor amiga. Então, Uau. assim, desde adolescente, eu chegava em casa, a gente sempre tem essa figura muito forte. Eu chegava em casa do colégio militar, minha mãe fazendo ali a comida para eu comer, e eu me arrumava, sentava com ela e contava o meu dia inteiro. Minha mãe sabia o nome de todas as minhas melhores amigas e tudo. Tinha conversa que eu tenho certeza que ela nem entendia o que estava acontecendo, não sabia que era quem. Mas ela estava te ouvindo. Mas ela estava ali me ouvindo. Então, a gente criou essa transparência muito grande entre eu e minha mãe. Legal. Quando meus pais foram chamados para ir para Brasília, eu tive no meu coração muito claro que não era para eu ir, que o Senhor tinha algo aqui. E a base, na época RIPE, o Ministério de Adolescentes, ele tinha 50 adolescentes. Então, quem estava à frente nessa época? Eu. Você mesmo estava ali no RIPE. Tinha assumido, ok. Na época, não fazia nem muito sentido, né? Tipo, sua família você vai ficar para um ministério de 50 adolescentes. Uau, loucura total. Loucura e tal. total. Assim, foi difícil para eu entender, para minha família entender, mas depois ficou muito claro, né? O pastor José também gostaria que eu ficasse, não deu uma ajudada. Então, ficou muito claro para nós que eu deveria ficar. E aí, nisso, foi logo depois assim, da pandemia, o ministério começou a crescer. Quando a gente voltou da pandemia, a gente já voltou com 150 adolescentes, que não fazia sentido nenhum, né? Que a pandemia era para diminuir. Afastou todo mundo, é verdade. Era para diminuir. E aí as coisas foram crescendo e a gente foi entendendo realmente que era para eu ter ficado, Deus tinha um plano aqui, mas não foi fácil. Nessa época, você é solteira. E aonde entra o maridão? Então, eu namorava. Você já namorava? A gente já namorava. A gente brinca que no dia da minha consagração, ele fundou o Ministério de Namorados de Pastora. Muito até então, a gente não conhecia nenhum namorado de pastora. Você já conheceu o namorado de pastora? Não, de pastor verdade, Josué me consagrou uma mulher solteira, muito nova, Sim. né? E
muito disruptivo para o que a gente estava vivendo. A gente brinca com isso, mas foi uma responsabilidade muito grande. E eu senti isso. Eu lembro que eu estava com o meu marido, na época, namorado, próximo à ordenação, e eu falei assim, Rafa, eu procuro na internet alguém para se espelhar, e eu não tenho. Eu não conheço nenhuma menina da minha idade com a responsabilidade que eu tenho, sendo consagrada pastora. Eu conheço grandes mulheres de Deus casadas pastoras. Sim. Agora, alguém assim, tão nova, solteira, eu não tenho essa pessoa. E eu acho que ele poderia falar muita coisa. Aquele dia ele virou uma chave na minha cabeça. Ele falou assim, você vai ser essa pessoa. Se não tem referência, Uau. você vai ser essa Profetizou, referência né? para essas outras mulheres. E outras mulheres já vão agiu poder... como um sacerdote ali. Exatamente. Caramba. Ele Top. falou assim, se não tem referência, você vai ser essa referência para outras mulheres. E eu vivo isso até hoje. Eu vejo muitas meninas conversando comigo, né? Mari, sonho muito, você trouxe que é possível viver isso, né? Óbvio, cada uma na sua denominação e tudo mais, mas foi muito especial. Então, eu sempre senti esse peso da responsabilidade, do trabalho. Esse tempo sozinha me ensinou muito. Quanto tempo você ficou sozinha? Eu fiquei exatamente 1 ano. 1 ano. 1 ano morando sozinha. Primeira semana que eu fiquei sozinha, eu liguei pra minha mãe e falei assim, nossa, mãe, as roupas, elas têm que lavar assim muito rápido, né? Eu não sabia que sujava tanto. O cesto de roupa fica cheio rápido, né? Mariana. Minha mãe sempre cuidou muito de mim, assim, eu sempre estudei longe, desde muito Você pequena. estudava no colégio militar lá na Tijuca? Sim, e antes do colégio militar, eu morava em Bangu e estudava em Deodoro, na Vila Militar de Deodoro. Sim. Então, eu fui criada estudando longe da Universidade, Niterói. Oi, Magali. Então, eu sempre fui criada assim, nessas distâncias. Então, minha mãe, ela estabeleceu um padrão. Assim, olha, eu vou dar tudo que você precisa aqui em casa para você estudar e crescer e tal. Então, eu não me preocupava muito com as coisas de casa. Minha mãe sempre... O suporte total você tinha em casa. Eu tinha todo o suporte. Mas cumpria com as suas obrigações, sim, né? emocional e tudo. Então, quando eu fiquei sozinha em casa, eu fui me deparando assim com a realidade daquela correria, de pagar as contas, né? Essa parte que dói, né? Quando a O gente que vê senti, isso. você sabe o que eu senti com um carro? Que eu tinha um carro, eu não ligava pra ele, mas eu fazia nada. De Meu pai que repente- falava pra mim, filha, você já fez a revisão do carro? Eu ia com ele lá e tal. Quando eu fiquei sozinha, nossa... Aí que tu foi entender, né? Que o carro precisava botar combustível. Além do Nossa! combustível, tinha que trocar óleo, Tinha filtro que de fazer óleo. tudo. E eu ia sozinha, os caras botavam um monte de coisa pra eu pagar que eu não sabia. Eles aproveitam. Nossa! Infelizmente, esses aproveitadores aí tem Mas muito. foi um tempo que eu cresci muito, assim, sozinha. E eu defini algo também sozinha, que a minha casa seria uma casa do Senhor. Então, desde sempre, assim que eu comecei a morar sozinha, tinha uma célula na minha casa e tem uma célula na minha casa até hoje. Amém. Mesmo com minha toda casa é pra essa servir ao demanda que Senhor. você tem hoje, né? Hoje são teu pastoreio aí. 130 células na minha supervisão com meu marido, Jesus. na Eu Rede acho Branca assim. e o Ministério de Adolescente. Uau! Caramba! E o que eu Uau. acho assim bem, né, relevante é que você largou o conforto para exercer o teu ministério, o teu chamado. Sim. Você foi Seria muito mais confortável estar com os meus pais. com Acompanhando eles e tal, você já tinha, né? obediente àquilo que Deus colocou na sua mão. Com certeza foi um dos dias mais dolorosos da minha vida. Porque eu fui pra lá com eles, meu pai foi primeiro, viu as casas e tal, depois foi todo mundo, eu acho que foi um plano do meu pai, né? Tipo, vamos todo mundo, aí a Tipo, pra gente faz a pra cabeça. mexer, né? Ela vai desistir dessa ideia. Mas aí eu voltei. E aí, quando eu entrei naquele avião, foi o voo mais difícil da minha vida, né? Tipo, agora eu vou voltar e minha família não vai estar na minha casa. Eu lembro que eu entrei lá, fechei a porta, falei, e agora? Não tem mais ninguém, Como é só que vai tem ser? eu. E Deus te aí, sustentou. eu e Jesus, aí começa, Jesus, e aí? E aí? E aí, Jesus, né? Porque o papo Mas é reto, foi né? muito importante para mim, entrando numa outra área da minha vida, foi muito importante para mim, para eu também aprender a ser uma dona de casa, aprender a ser uma mulher. Aí veio a ali. maturidade. Veio muita maturidade. E se preparando para o casamento. Eu acho que eu realmente precisava desse tempo, entendeu? Você aprendeu aquela transição de filha para mulher muito rápido. Exatamente. Porque existe a filha. Mesmo que ela seja mulher, adulta e tudo mais, morando com a mãe, ela é sempre filha. Mãe, foi o que tu falou, tem amizade, aquela coisa toda. O pai Baba baba a roupa. filha, e o pai leva o carro da filha pra lá, faz pra cá, cuida, papapá, ela tem um ministério. Ok, mas de repente ela teve que ser uma mulher. Exatamente. Deixou de ser, não filha dos pais, sempre vai ser, Sim, pra sempre, filha sim. pra sempre. Mas aquela filha, ela teve que ser uma mulher, de repente.
Mas já era uma preparação de Deus para você ser esposa também. Sim. Você teve que aprender a ser mulher em 1 ano para poder ser Ser esposa. E eu exatamente. vejo isso tudo também como uma experiência para você passar para os seus adolescentes. Sim. Que eles têm uma transição, né? Sim. De adolescente para E aí, jovem. Mari, interessante aqui, a gente tem um tópico hoje que fala sobre adolescentes, frutos para darem frutos. Sim. E você realmente está dando fruto. E foi o que você falou, você tinha uma célula na sua casa, hoje você Lá tem na freguesia. 130 células. Sim. É a pastora da rede, Pastor, junto com o pastor Vux. Vux da Rede Branca. Ou Isso. seja, vocês pastoreiam uma rede de jovens e adolescentes, que a demanda é gigantesca. Na Hoje, verdade, hoje a gente tem células de adultos também, né? A Adultos rede. jovens, hoje, né? dentro da minha supervisão, tem sala de adolescente, jovem, adulto. A sala da minha casa tem uma galera mais velha, bem mais velha do que eu. é mesmo, pô, que legal. E aí, o interessante é o seguinte, então a Mariana Machado, que a gente conhece como pastora Mari, né? Todo mundo aqui fala Mari, porque todo mundo viu uma jovem e tudo mais, e aí foi ordenada pastora, e fica aquela questão ainda da jovem, né? E você é uma jovem, pra gente é uma jovem, com certeza tem a idade de ser minha filha, meu filho mais velho tem 30, vai fazer 32 anos. Eu tenho né? 30. Pois é, então tem a idade de ser minha filha, que é o pai da nossa netinha, né? Bom, e dentro de tudo isso aí, mudou lá do Ripe, veio passar a ser base, né? Sim. E por que essa mudança de nome? Porque o nome Ripe era muito ruim. Gostei dessa sinceridade. Vamos, porque o nome Eu vou Ripe dar um era toque. muito Se ruim. você caiu nesse podcast do nada, eu vou te ensinar Muito bom. 3 coisas sobre o nome de algo. Esse nome tem que ser fácil de falar, tem que trazer um sentimento bom e todo mundo tem que entender do que se trata. Ripe não cabia em nenhum dos 3. Meu Deus, é Tinha forte gente Brasil. que chamava de hippie. Era hype, ripe e hippie. Ou seja, tinham 3 ministérios nessa igreja. 3 em 1. 3 em 1. Ninguém sabia o que significava, porque a pessoa que colocou esse nome antes de mim, né? Era um nome que, no versículo que os campos estão brancos como a neve, é esse brancos, em inglês. É muito específico. Na época que a gente trocou o nome, eu gravei até um vídeo perguntando para os adolescentes se eles sabiam o que significava. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E agora a base? Base não tem como. Base é um nome rápido, prático, todo mundo entende. E foi muito impactante pra gente como esse nome saiu. Um dia eu virei pro pastor Josué, era começo do ano, acho que janeiro. Falei assim, pastor, eu tô tentando mudar o nome. Tô pensando em mudar o nome. Lá pra junho, julho. Ele, não, filha, esse mês. Ai, pastor Não, é bem José. direta, coisa tranquila, né? Aí eu, não, peraí que eu vou pegar um nome aqui no meu bolso. Tem o nome. Começamos a orar por isso. E aí, o meu marido já tinha falado de base, só que eu pensei muito por alto, assim, não levei a sério. Aí, a gente fez um encontro com Deus, o Vida Vitoriosa. A gente faz um Vida Vitoriosa com a equipe adolescente. Os adolescentes ministram de adolescente para adolescente. Sim. E eles postaram a foto da equipe escrevendo: a base vem forte, a base vem forte. Porque é um jargão dos adolescentes, né? E do futebol, bem Futebol, carioca. a base é e bem tal. carioca. Fiquei com isso. Falei assim, cara, essa galera é a nossa base que tá vindo forte. E aí, passando aqui nas Américas, tinha um outdoor de uma escola de futebol. Tava escrito assim, craque se faz em casa. Falei, cara, é isso. Confirmação. O Ministério de Adolescentes é a gente se preparando os craques dessa casa. Os próximos pastores dessa igreja estão na minha mão agora. Isso aí. É verdade. Próximos Base de tudo. Exatamente. E, querendo ou não, o time de base é esse time aí de 13, a De formação. 18. É isso aí, Não sei começa aí. porque meus filhos são treinadores. Exatamente. E tem um O que time é de adolescente, base. que é da base E aí, do quando futebol. eu falei pro pastor Josué, ele gostou, tem um áudio até engraçado, ele falando, base, brota na base, gostei e tal. E ele falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Ele falou assim, Mari, o time de base, ele não assiste o campeonato, ele joga o campeonato dele. A gente treina o jogador de base fazendo ele competir o campeonato dele. Então, isso se tornou uma visão do nosso ministério. Você vai ver que sexta-feira eu só subo para pregar. Eles fazem tudo. Eles que são a mão na obra ali. Por quê? Porque eles estão sendo preparados. E eles Isso não vão aí. ser preparados Eles- assistindo. É com a mão na massa que É a gente aqui aprende. que eles colocam a mão na massa e são preparados. Caramba, que top, hein? Legal. Muito E aí legal. a base veio daí. O brota base- na base e a base veio forte. Já está forte. Amém. Ela está forte. Amém.
Com isso, a gente entende, né, Mari, que dentro de toda essa situação aí, o nome mudou e é de Deus, que é legal a gente ouvir isso, que é de Deus. As pessoas têm que entender literalmente Sim, isso. Foi o Senhor que deu esse nome O pra Senhor nós. que deu o nome veio de um encontro com Deus, do nosso Vida Vitoriosa, lá dos adolescentes, e o Sim. Senhor confirmou, usou o Rafa, teu marido, para isso, e o Senhor foi trabalhando. O pastor Josué, é isso, confirmou. Nosso, A gente fez um funk no dia que lançou. Você estava aqui quando lançou? Eu A Manu tá em todas. A Manu não perde uma, Manu né? tá em Manu, todas. tu não perde uma, hein? Tem até o papelzinho, é mole. A gente preparou um grande evento. O ministério com aquele nome, poucas pessoas conheciam, né? Uhum. E aí, um domingo, nós fizemos a apresentação nos 3 cultos. A igreja lembro abraçou, desse, foi todo muito mundo legal. com adesivo. A carinha hoje é o símbolo do nosso É ministério. isso aí, foi muito legal. Aí, então, assim, em 2 meses, o nome ficou mais conhecido do que o antigo nome em anos. Verdade. Porque quando é do coração de Deus é Sim. assim, né? As coisas coisas fluem fluem, muito natural, né? Deus prepara tudo certinho. Eu acho legal isso, mas e a gente estava falando aqui antes no bastidor que tem muito projeto legal dentro da base. E aí, uma das coisas que eu vejo que vocês têm feito, porque claro, é um conjunto de pessoas, você hoje é a cara da base, porque é responsável, mas tem o teu marido Rafa que está junto com você constantemente, trabalhando lá, é braço forte, tá o tempo todo. Mas o que vocês estão fazendo e está sendo muito legal é dando uma identidade para esses adolescentes. A base hoje ela tem uma identidade. Sim. Todo mundo sabe quem é a base da nossa igreja. E o que vocês têm feito para essa identidade aflorar e ser bem, assim, vamos dizer assim, todo mundo chega assim, essa galera é da base. Essa galera é da base. Na verdade, Já o sabe. adolescente, eu estava escrevendo sobre isso agora, estou fazendo um manual ali. O adolescente, ele gosta de estar inserido em algo, né? O jovem em si, adolescente jovem, ele gosta de uma bandeira. É só você ver o time de futebol para o jovem, até bandeiras ideológicas, eles abraçam porque eles se sentem pertencentes Eles querem ter uma a tribo, algo. literal. Eles querem estar ali Isso dentro aí. daquela tribo ali, eu represento e vambora. O que a gente fez? A gente mostrou uma tribo que ama a Deus, não negocia com o pecado e serve a Deus e a comunidade. É isso. Ponto. É isso. Isso é claro para nós. Então, como a gente faz isso? Primeiro, nossos cultos, toda sexta-feira. Eu vou falar dessas 3 coisas. Muito legal. Tem Você tem os frases 3 nossas pilares ali que não que abrem mão. isso. Não se negocia e ponto. Não negociar o pecado, assim, eu acho que se eles pudessem fazer memes com as minhas frases, eles Eles teriam fariam. várias. Então. Mas com certeza eles fazem nos bastidores. Uma coisa que eu falo muito faz parte da nossa identidade. Não existe Espírito Santo Júnior. Você não vai ler na Bíblia Espírito Santo vai sobre os adolescentes, vai vir um Espírito Santo menor. Não. O poder de Deus que está sobre eles é o mesmo poder de Deus que está sobre grandes homens de Deus. Sim. O Senhor quer, pode e vai usar o adolescente. Mas outra coisa que eu falo para eles, Deus não te chamou com 13 anos à toa. Deus não te chamou com 13 para te usar com 30. Deus te chamou com 13 porque Ele quer usar você com 13. As pessoas confundem a história de Jesus, né? A preparação de Jesus foi única. Sim. Foi única. Começou ali sendo preparado, com 12 anos ele entra no templo e tudo mais, debate junto com os, né, com os Mas, homens, de os certa mestres forma, ele já estava ali conversando. conversando e falando com Exatamente. propriedade e autoridade. Exatamente. Essa autoridade que eles têm que entender que eles já têm. Exatamente. Muito legal. Então, a gente vai criando essa identidade semanalmente, vai reforçando isso semanalmente. E esse senso de pertencer e fazer. Eles gostam muito de ser úteis. Tem um monte de gente que fala para mim, adolescente não faz nada, adolescente não se firma em nada. Talvez seja porque você não deu oportunidade para ele servir. E é legal hoje que no domingo você vê a nossa galera servindo. Muito. Então, assim, às vezes ele chega aqui e não sabe fazer absolutamente nada. Mas vai passando, a gente vai acreditando. Não é fácil, existe um preço. O Senhor me mostrou isso. Quando a gente criou a nossa banda era uma banda meio, né, assim... eu brigo com o em ministério. construção. Não assim, não tem aquele feeling, né? Vamos orar agora, vamos falar agora, aquela coisa, tipo assim, E aquela parava de falar. responsabilidade. Tipo assim, acabou o louvor, a gente fica parado aqui até Acabou o louvor, cantar o ficava outro todo mundo louvor. ali. E aí o senhor falou pra mim, Mari, você não quer gerar? Então você vai pagar o preço de gerar.
tem um preço de paciência para esperar crescer. Você não espera o fruto na árvore? Sim, sim. Então você vai ter que investir e vai ter que semente viver foi isso. lançada, Hoje agora o vamos louvor da regar. base é um negócio surreal, assim. A gente Muito fica bom. apaixonado, ministrando na quarta-feira agora. Não tem uma vez que eles não ministram que a igreja não comenta, não fala, mas nem sempre foi assim. Teve um preço. E o que você falou, através dessa identidade que vocês ajudam eles, né, a criar essa identidade, porque eles estão criando a identidade. Na verdade, o adolescente está criando, né? Chegam pessoas adultas aqui que elas resgatam essa identidade que perderam no meio secular. Mas o adolescente não, ele está criando essa identidade. E vocês são responsáveis por ajudar isso. E aí ajudam eles a terem um relacionamento com Deus. É através desse relacionamento com Deus que eles vão fazendo o quê? Eles vão conseguindo identificar onde é que eles estão, qual a identidade deles, e eles começam a sentir o quê? Pertencentes a esse local. Qual é o erro que algumas pessoas que lideram adolescentes cometem? Eles só são adolescentes. Vamos dar qualquer coisinha aqui? Vamos fazer uma conversinha aqui sobre uma coisa bobinha. Eu vou te contar uma coisa, talvez você não saiba. Toda pregação de domingo que eu já preguei nessa igreja, eu já preguei para os adolescentes antes. Ah, é? As palavras de domingo... São pregadas para eles. Né? É a mesma palavra, eu só mudo os exemplos. Nunca passou pela minha cabeça dar uma palavra inferior, mais bobinha, porque eles são adolescentes. Você só usa as figuras de linguagem diferentes. De hoje que eles têm. Exatamente. Então, quando eu dou profundidade para eles querem ir para esse lugar mais profundo para buscar a Deus. Se eu dou para eles um lugar raso, eles vão ficar satisfeitos com esse lugar raso em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. Além do culto, da base, quais são os outros entretenimentos que tem, Amanda? Então, semanalmente, o que a gente tem? A célula. A célula é o ponto principal dos adolescentes. Que é a nossa visão, e isso aí não abre-se mão de jeito nenhum. Aqui no culto, a gente tem uma média de 500 adolescentes. Em célula, a gente tem mais de 100 células de adolescentes. Vamos colocar aí 10 adolescentes por célula? 1.000 adolescentes nossa igreja que nós tem. temos, pelo menos. A gente entende que o culto é caro, o culto exige o pai trazer, tudo mais. Demanda de dias, horários e tal. Nem todo pai consegue parar toda sexta-feira para trazer. Mas é cheio. Toda semana a gente tem um nivelamento, assim. A gente tem um grupo que consegue vir toda semana e um grupo que vem uma vez no mês, 2 vezes no mês. A gente tira pela gente, tem o nosso filho, né, adolescente. Ele não vem toda sexta, vem de vez em quando, mas vem com os amigos do futebol. É isso ele aí. joga futebol. E aí não dá pra vir todo mundo. Aí, pai, não vai ninguém, nenhum amigo meu, não vou não. Eu não quero ficar sozinho, não. É o grupo deles, até eles começarem a fazer a conexão deles com o grupo. Qual é o lugar que eles são, de fato, cuidados semanalmente? Não dá pra ser em um lugar só. É na célula, que tá pulverizada no Rio de Janeiro inteiro. E outro, na célula é olho no olho, é o cuidado. Então, essa é a nossa ferramenta principal. Tem um feedback direto, né, com eles, né? É o principal. O culto serve para servir as células, não ao contrário. O ministério serve às células, que é a visão principal da nossa igreja. A partir disso, tem um culto, uma vez na semana. E a gente tem agora, 2 vezes por ano, 2 turmas de CT, que é o nosso centro de treinamento. Eu sentia que faltava um espaço para ensinar a Bíblia para eles. Por mais que a gente tenha a nossa escola de avivamento da igreja, nosso ensino, não tinha classe de adolescentes, que foi uma coisa muito importante para mim. Só que a nossa igreja tem essa dificuldade do espaço, domingo e tal. E a gente não tem espaço. Pois é. Então, como a nossa igreja tem a segunda-feira como dia do ensino, com a escola do avivamento, a gente foi até um tanto quanto ousado, porque eu falei, o pai já leva na célula, o pai já leva na sexta. Fazer uma escola na segunda-feira, será que vai vir? Mas a gente foi conversando e o desejo dele de aprender era tanto que a gente falou, vamos arriscar. Aí, na primeira turma, já tínhamos 50 adolescentes, fizemos a segunda turma com a mesma aula, mas no segundo semestre, mais 50. Aí, esse ano, a gente abriu um módulo 2 para quem fez o módulo 1 e o módulo 1 de novo. Olha. Então, já é o nosso 3º semestre com essa escola, a gente chama de CT. E esse primeiro módulo é interessante porque a gente trata o crescimento no espírito, que é a nossa primeira turma da nossa visão da igreja. E aí fala de doutrina. Eu queria que eles soubessem disso, porque eles assistem muitas pregações na internet, por exemplo. Eles precisavam conhecer a nossa igreja, o que a nossa igreja acredita. Ser levado por vento de doutrina, né? Exatamente. Isso que é o problema. Isso eu não consigo fazer no culto, entendeu? No culto não tem Às vezes a gente quer transformar o culto em um curso de escola bíblica. Não tem como fazer escola de ensino no culto. É diferente.
Total. E aí, quando termina essa parte do crescimento no espírito, a gente fez um microcurso de apologética, defesa da fé. Como? A gente fala sobre o sofrimento e o mal / aborto. Então, o professor vai lá e explica para eles por que não o aborto, como é que é Deus e o mal, né? E o cristão sofre e tudo mais. Sexualidade, pornografia, família. Então, por exemplo, nesse dia de sexualidade, a gente abriu um QR Code, professor, e eles me enviaram. Um aluno perguntou, é pecado eu não querer ter uma família? É pecado eu não sonhar com um casamento? Então, a gente foi dando para eles, de fato, respaldos bíblicos para uma série de coisas que eles enfrentam na escola, essas dúvidas que eles enfrentam Na verdade, em vários lugares. são questões do dia a dia, né? Que eles estão por causa dessas pressões de grupos, de redes sociais, que eles sofrem. Eles têm que ter um posicionamento. Exatamente. A gente precisava equipar equipar eles para lidar com o mundo lá fora. Isso e é o muito segundo legal. módulo, a gente fala mais de vida com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. Aí já é mais aprofundado, Bíblia, não é isso? Já é a exatamente. importância da Bíblia na vida deles estarem se aprofundando cada vez mais e A nossa aprendendo. ideia é que até o final do ano que vem a gente já tem aí 4 módulos. Então, um adolescente que fizer esses 4 módulos, 2 anos de curso, ele está aprovado no CT. Sim, na verdade ele está com uma base muito Exatamente. importante para poder continuar caminhando, porque vão vir outras demandas, não tem jeito. Aí, como é que todo o nome tempo. é bom? Muito legal, é isso mesmo. A base ela é sugestiva fundamental. demais. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: tem a base de vocês, né? O CT da base, no caso, nas segundas-feiras. Onde entrou que a gente, como coordenador, né, do Currículo Hombridade, Sim, junto com o sim. Jairo, e aí a gente teve aquela reunião e tudo mais lá, através do Marcelinho, que fez Sim. e trouxe para você, e tu comprou a ideia, achou super Não, e os interessante. adolescentes Eles estão amaram. adorando, né? Amaram. E a gente começa ali com coragem, que é uma palavra muito legal do livro Coragem, do curso Coragem, e logo depois a gente entra com integridade sexual. Que já está tendo a turma agora Que de está integridade. tendo essa turma. Muito E aí, legal. assim, a resposta tem sido muito legal deles nesses cursos, né? Porque o curso do Currículo Hombridade, ele não é para adultos, ele é para jovens, que nós já chamamos o adolescente de 13 anos de homens, porque é segundo a cultura judaica. E vamos A gente tem esse conversar entendimento. que cada vez mais a gente está tendo na sociedade uma coisa completamente diferente disso. A gente vê, às vezes, o cara de 21 se achando um menino. Bebezão, né? Totalmente dependente de papai e Se mamãe. a igreja não ensinar, Tem que ensinar a ser homem. eu não sei quem vai ensinar, porque às vezes o pai não vai sabe ser- ensinar. Não vai ser marido, não. Exatamente. Ele, na verdade, ele não aprendeu a ser homem. A gente não está dizendo homem do sexo masculino, a questão de Não. hombridade. Sim, sim. Esse curso também pode ser aplicado para as meninas, porque elas também vão entender da pureza sexual, falar sobre Sim. a pureza, tá? A Monique ministra também para as mulheres, e ela ministrou e fala muito sobre pureza, né? E para eles é interessante eles entenderem isso, porque assim- eles não foram ensinados, né? Porque os pais não foram ensinados. Como é que vai ensinar o que não aprendeu? Exatamente. Eu ministrei para mulheres casadas. E se você vê, assim, né, quanto é impactante a integridade sexual, porque elas não tinham esse conhecimento, esse ensinamento. Tem esse vazio entre gerações, né? Existe esse ato, existe, de verdade. Agora, o curso, né? O currículo, ele veio muito bem pra gente. A gente estava conversando sobre isso agora, porque é uma geração disposta a aprender. Muito É legal. uma geração com chat GPT. Hoje eu sei que eu prego uma coisa, ele vai ali na hora e pergunta Joga. para ver se está Pergunta. certo. E- Ou vai lá e joga na hora para pesquisar mais fundo do que eu falei. Na verdade, eles estão fazendo o que os crentes bereanos faziam dentro da palavra de Deus, só que eles fazem com o chat GPT, né? Exatamente. O chat GPT bereano, esse aí, hein? Que tem... Exatamente. Então, assim, eles têm sede de conhecimento. Aí a gente fica ouvindo muito, meu filho não quer nada. O adolescente nunca quer nada. Não, vamos entender. O adolescente não quer nada, ou a gente não ofereceu algo que de fato supre o que ele está Ou até que perguntando. mesmo que desperte um desejo para ele que está ali oculto, porque ninguém passou para ele essa formação, Porque gente. a gente está respondendo pergunta que eles não fizeram. É isso aí. Quantas vezes a gente quer ficar explicando para o adolescente coisas que, cara, ele está fazendo outro tipo de pergunta. O adolescente hoje tem uma pesquisa internacional e fizeram um recorte na América Latina agora, teve toda uma apresentação. Os adolescentes hoje estão preocupados com o meio ambiente. Os adolescentes hoje estão preocupados com causas sociais, estão preocupados hoje com depressão. A gente faz um culto aqui, não se escandalizem, chamado culto secreto.
Já ouvi falar. O que é o culto secreto? Nada mais é do que um culto que a gente quer falar de um assunto muito Profundo. íntimo e que se eu deixasse aberto com um monte de adulto aqui, porque sempre aparece pai e também às vezes aparece gente que não é adolescente, tipo de 11, 12 anos, eles talvez não se sentiriam abertos aí na frente serem ministrados. Então a gente chama de culto secreto para eles terem convicção de que é um lugar seguro para se falar de alguns temas. Ou seja, vocês criam um ambiente seguro para eles poderem estarem à vontade para abordar temas que são muito íntimos. Para perguntar e para ir à frente. Então, a gente já falou de abuso sexual. O primeiro culto, a gente criou o culto secreto por conta do tema abuso sexual. A gente já falou de ansiedade, de depressão. A gente já falou de sexualidade. Então, a gente cria esse espaço que são perguntas que eles estão fazendo. E as perguntas são, assim... A sensação que eu tenho é assim, cara, se eu tivesse na idade deles lidando com o que ele está lidando, eu não sei se eu saberia. Não saberia como resolver, nem talvez como perguntar. Mari, isso aí que você está falando, eu falando desse ambiente seguro, os cursos do Currículo Hombridade, do Currículo das Mulheres, que existem, né, cursos que são o mesmo curso que aplica para os homens e para as mulheres, porque eu falei que as meninas podem fazer e preparar meninas, jovens, adolescentes para ministrar para elas, porque o homem ministra para homem e mulher para mulher. Então, o menino ministra para menina e menina ministra... Aliás, menino para menino e menina para menina. E aí, esse ambiente seguro dentro do curso, a gente tem essa preocupação e tem todo vamos dizer assim, uma metodologia que a gente utiliza para criar esse ambiente seguro, onde eles vão expor os pecados que eles têm. E são eles coisas que eu não consigo fazer no culto. Isso, e uma palavra de 40 minutos não faz. Não faz. Então, o curso entra aí, nesse cuidado, numa temporada da vida deles, que faz exercício, então ele é obrigado a lidar com uma coisa que ele não ia lidar se ele não fosse obrigado. É isso aí, porque ele vai ter ele ia botar embaixo do tapete. Ia aí. Ficar ali, ninguém ia descobrir. Ele é ministrado primeiro. Exatamente. Antes de ser ministrado, ele recebe ali uma informação, onde ele preenche uma lacuna. Depois ele lê aquele tema. Aí ele tem que exercitar novamente aquilo. Ele tem que fazer uma prática daquilo. Ele tem que fazer o autoexame. Quantas vezes ele está sendo ali? São 5 formas ali. Exatamente. É um ensino multissensorial, onde ele vai depois compartilhar, que é o verbalizar, que é onde a gente aplica 1 João 1,9, de confessar a Deus os nossos pecados, para se arrepender, ele, na multidão, né, dos pecados, ele vai perdoar todos os pecados, porque ele é justo para isso. E quando a gente confessa ao nosso irmão, a gente é curado. E aí eles conseguem ser curados. E está super ligado na questão que você falou do secreto. Então, quer dizer, tem tudo a ver eles estarem participando desses cursos. E assim, a gente tem orado, eu tenho falado com o Jair, a gente tem orado por isso, e arde no nosso coração, e já ardia quando nós conversamos com vocês, dos adolescentes estarem engajados mesmo nos cursos. Porque a gente sabe que o curso, ele não vai tirar o lugar da célula, porque a célula é um cuidado constante. Sim. Não vai tirar o lugar do culto, é onde eles se alimentam, mas o curso vai ser uma ferramenta que vai ajudar eles a lidar com essas dores que eles têm. E que muitas das vezes a gente não consegue alcançar o coração deles. Que foi o que eu falei, responder a pergunta que eles estão fazendo, mas também talvez não tenha esse espaço pessoal para fazer. E não se sintam seguros, né? E isso é uma coisa que eu vivo muito, né? Eu fui criada na igreja, então fui criada numa igreja batista, muito cuidadosa e tudo mais. Então eu sempre tive muito tato e muito cuidado com o púlpito. Eu faço as minhas maluquices aqui, mas eu sou bem... Mas é responsável. Pé no chão. Eu sempre fui muito responsável com o púlpito. Só que eu era ainda um pouco mais, eu tinha um pouco de pudor para falar algumas coisas. Até que Deus falou comigo. Deus falou assim, Mari, se você não falar, os pais não vão falar. Que essa Eles responsabilidade vão aprender com Deus deu para você. Mas o amigo vai. Vai. E é isso aí. Porque a primeira vez que ele ouvir é o que vai ficar. E a gente não pode deixar que ele escute isso a primeira vez do professor maluco na escola. Ou de um amiguinho da escola que ouviu de alguém errado. Então, o culto da base hoje, eu sou 100% transparente. Eu falo, por isso, inclusive, que a gente não acha legal... presença dos pais. Não, mais novos, né? A galera sub-13. Sub-13, tem uma galera, né, que quer invadir, entendeu? Mas não estão prontos para ouvir isso. Não, já aconteceu, por exemplo, de eu falar de um aplicativo que eu sabia que os adolescentes sabiam o que era. Sabe o que você pregando assim? Quando eu olhei, falei, gente, essa criança deve ter uns 10 anos. Na cabeça dele, ele não sabe o que é, eu gerei curiosidade. E aí ele vai lá buscar Na cabeça de todo aquilo. mundo, eu ensinei. Na cabeça dele foi curiosidade, porque ele não sabe o que é. E às vezes o pai fica desesperado. Não, mas meu filho é maduro para a idade, ele pode ouvir. Não, ele vai ouvir do jeito que ele tem que ouvir,
no Sub-13 com uma palavra específica para ele. A galera adolescente vai ouvir do jeito que ela tem que ouvir. E o curso faz isso. O curso tem a liberdade de falar o que, às vezes, o pai tem medo de falar, que o pai não sabe o que dizer. E você entende por que não viveu. dessa idade de 13 anos, você vê como é que é de Deus mesmo, porque tudo é bíblico, né? Ali, a partir dos 13 anos, a gente vem acompanhando através, né, da palavra de Deus, vai ensinando, porque os cursos, ele é pregado a palavra de Deus dentro de uma didática de ensino ali para alcançar o coração. E eles vão sendo alcançados, eles vão conseguindo fazer o quê? Se libertar. Eles vão se libertando e vão sendo tratados. E aí fica muito mais fácil de esse adolescente, você conseguir direcionar eles para que eles possam ter uma comunicação melhor com os pais, uma comunicação melhor dentro da sociedade. Se eles impor melhor. Dentro do colégio, que é onde eles recebem muita informação, como você disse, existem professores malucos aí. Os coleguinhas que receberam uma informação distinta, eles conseguem fazer o quê? Se posicionar. E é uma forma de quê isso? Uma forma de discipulado. Sim. E como é que vocês lidam com esse discipulado além? Tem os cursos, tem um discipulado lá, tem um controle legal? Vocês exigem no formato mesmo da igreja para eles? Na verdade, o discipulado, a gente coloca aí a partir dos 15. Porque a gente coloca o pai como discipulador do filho. Então, aí. nessa hora, o pai entra como discipulador. Ele é o principal discipulador do seu E filho. se o pai não for convertido? Aí a gente usa a estratégia do GD, que é o grupo de discipulado. Aí faz aqui o GD. Que é o GD. E sempre com alguém... Assim, eu já tive uma idade mais de maturidade, uma experiência... Exatamente. Nunca pareado. Tipo assim, um de 15 com um de 15. Não, bota alguém com mais 17, maturidade. no mínimo. Sim, alguém que tem um pouquinho mais de O que idade. acontece? Eu já tive situações da filha estar trancada no quarto, aí a mãe vai falar com ela, não quero, eu só quero falar com a minha discipuladora. A mãe fica maluca. O que minha filha tá quem é essa- passando? O que essa discipuladora tem que eu não tenho? Entendeu? E também acontece, infelizmente, o inverso. Ó, minha filha tá passando por um problema, resolve aí. Não, a filha é sua, a senhora já tentou conversar. Eu não posso Pode roubar tirar a esse autoridade. lugar de discipulador. Você, sabe, traz para os pais também a responsabilidade de discipular os seus filhos. Isso é muito legal você estar falando isso, Mari, porque, como eu te falei, né, eu tenho um filho já com 31, né, que vai fazer 32, tem os outros dois com 22 e 20, e tem o adolescente que tem 13, vai fazer 14. Esse, o que eu tenho feito com ele? Deus colocou no meu coração a estratégia. Joga futebol, aí tem aquelas amizades do futebol, você sabe que o futebol leva para outros caminhos, como os outros já passaram. Hoje... Né? Hoje é difícil a gente controlar. E o que eu faço? O que eu fiz com ele? Eu estava orando a Deus uma estratégia. O que eu faço? Eu acordo todo dia 10 para as 5. Ele acorda às 5h30. Eu levo ele para o colégio. Então, a gente lê a Bíblia junto, de manhã. Então, como é que a gente faz? A leitura em 1 ano. Nós dois. Estamos fazendo. E aí eu comento, aí eu pego a minha Bíblia de estudo, né? Comento com ele alguma coisa. Achei legal isso aqui, cara. Pô, eu estava estudando isso. O que tu acha? O que tu achou disso? Aí, no dia que eu não posso ler, por causa do trabalho, alguma coisa, e aí? Tu leu? Não, pai, vou acertar. O que falou sobre isso? O que a Bíblia falou? O que Deus está falando e tal. Então, assim, é uma forma, uma estratégia que eu encontrei de discipular ele através da palavra. De tudo que você pode deixar para o seu filho nessa terra, esse é o tesouro mais valioso. Mais valioso, né? Ninguém vai roubar isso dele. Jamais. E assim, a gente teve o privilégio dos outros dois, tirando o Ryan, que é o mais velho, que não foi criado no Evangelho, o Patrick e o Eric, sim, e fizeram escola bíblica. Então, eles tiveram esse formato da outra igreja que nós éramos. Aqui, por essa demanda da gente não ter espaço para isso, a gente não tem, então nós temos que criar essa estratégia como vocês criaram na base, e os pais têm que ter essa visão. Isso que é o importante. O que vocês estão fazendo é, calma aí, a gente não vai cuidar do teu filho. Tu tem que cuidar, meu camarada. Minha querida, você que tem que ser a discipuladora da tua filha, porque tem coisas que você vai ter que ensinar como mãe, para ela poder aprender a ser uma mulher um dia. É muito claro para nós que o nosso ministério não é um ministério de adolescente. Muito é um legal. ministério Isso familiar. Não tem É. como eu pensar. Você cuidar do adolescente, não cuidar... Como? Eu falo um negócio aqui no culto, já aconteceu, teve até um testemunho de batismo. E o pai da menina bebia. E aí buscava ela depois de beber enquanto ela estava no culto. Meu Deus. Eu escutei isso. Nesse testemunho, o que me deixou mais impactada não foi o fato dele ter se convertido, vindo no culto da base. Ele passou a vir no culto da base. Ela pegou ele começou a vir no culto da base, se converteu e no dia estavam os dois se batizando, o pai e a mãe. Lindo demais. Isso que é muito legal. Agora, o que mais me pegou aquele dia foi, eu não tenho ideia do que eles estão passando em casa. Eu tô vendo eles sentados aqui, mas eu não sei o que eles estão vivendo em casa. Eu não sei qual a dor deles. Às vezes eles estão lidando com o pai se divorciando, eles estão sentados aqui agora. Então não tem como eu ignorar que existe uma família por trás. Por isso que a gente tem um grupo de pais, a gente tem reunião com os pais. Agora, dia 16, vai ter uma reunião com os pais falando de pornografia.
Isso é muito bom. uma cara, falar psicóloga sobre isso. tal. Então, assim, a gente tem Importantíssimo. essas reuniões para equipar os pais, porque o ministério não é só sobre adolescente. E os pais me ajudam muito. Líder de adolescente, assim, já ouvi várias coisas, né? Uma vez eu fui dar uma classe, um workshop. Falei, vamos lá, líderes, repete comigo. Pais de adolescentes são uma bênção. Eles começaram a rir. E eu realmente fiquei sem entender. É porque vocês estão rindo. Tipo, porque pra mim eles são uma benção mesmo. Tipo, o que eu vivo aqui, eles me ajudam muito. Mas criou-se uma rixa entre líder de adolescente e pai de adolescente. Gente, isso não existe. Eles são... Se o pai não deixar o filho ir no culto, não tem adolescente. E aí? É isso. É verdade. É isso. A gente tem que equipar os pais, amar os pais. Vocês são maravilhosos. Tem Na verdade, uma situaçãozinha, mas tudo bem. A gente tem que descortinar e desmistificar isso. A gente tem que fazer da seguinte forma: amar como Jesus ama. Exatamente. Olhar como Jesus olha para eles. Eles são, na verdade, pessoas que estão precisando desse amor. E eles não conseguem passar aquilo que não recebem. E se nós não dermos, quem vai dar? Nós que temos que E a gente alcançar. fica pensando na vida do adolescente com aquele pai, mas alguém já parou para pensar o A que vida aquele do pai. pai viveu? É. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E assim, Na esse verdade, papel de eu vocês é uso importante. um lema muito no curso. A gente tem que ser curada para curar. Exatamente. Por isso que a gente, quando está à frente de ministério, a gente sofre algumas retaliações, mas é porque tem um propósito maior. Sim. Muito Vou maior. fazer uma pergunta. Tenho vida vitoriosa. Sim. E tenho vida vitoriosa só para eles. Só né? para eles. Tá, E só eu o sou deles. apaixonada. E nesse só deles aí é interessante que assim, tem o formato do nosso, Igualzinho. mas a linguagem é toda deles. A linguagem é tão deles que são eles que pregam. É isso que é legal. Mas é importante falar Tem sobre isso. uma palavra ou outra mais específica, vocês já podem imaginar quais são, que Sim, sou eu que dou. Sim. Sim, né? sim. Sábado à tarde e tal, sou eu Sim, que sim, dou. sim. Agora, tem até uma experiência engraçada que uma pessoa, um adulto, me ajudou servindo e uma menina pregou. E ele ficou com essa pregação na cabeça, a menina pregou muito bem. O pastor de uma igreja falou, ei, você conhece alguém que tem um rascunho aí da palavra e tal? Ele deu, tem aqui. E deu o rascunho. O pastor, nossa, que rascunho bom, né? Uma menina de 14 anos que fez esse rascunho. Esse esboço aí foi só uma menina de esboço 14 anos. E assim, você vê o Vida Vitoriosa no potencial que ele tem de um adolescente ministrando do outro. Não é um adulto falando o que ele viveu. É uma pessoa que sabe o que ele está passando. Isso que é legal. É porque já é passei difícil por não isso. poder falar, né? Mas eu já passei por isso. Isso que a gente está ministrando agora, eu tô vivendo. Eu vi isso. Eu já passei, eu estou vivendo, eu Aí, entendo. O adolescente ouve e fala assim, caramba, aquele menino tem a minha idade, às vezes é da minha escola. E ele vive a mesma coisa que eu. E olha o que Deus fez na vida dele. É lindo demais. Assim, a gente Legal. tem muitas conversões com Vida Vitoriosa. Eu queria até deixar assim, né, um recado para os pais, né? Manda os filhos Sim. pro Vida, porque não tem um valor, é um investimento que você está fazendo na Agora a vida. gente vai fazer esse de um dia de novo. Vai ser tipo aquele Experience, né? Isso aí. Vai ser Porque é isso. mais barato, o pai que tem medo de deixar dormir 2 dias. fora, não tem costume. Uma última que a gente fez, tinham 200 adolescentes fazendo. Ai, que legal. E foi muito poderoso. E vai, assim, eu não sei se vai estar próximo de quando vai passar, né? O podcast. Você sabe, Manu, quando é que vai passar esse podcast? Só pra gente dar Não, direção. mas o Vida é mais pra frente, é 28 de junho. Vai ser junho? Junho. Vamos ver se tá dentro de quando vai passar. Mas a ideia de ter esse Vida agora Experience vai ser constante? Vocês vão tentar fazer nesse formato? No final do ano eu vou tentar fazer um Vai de tá? 3 dias. Ó, então, Aí, você ó. tá Maravilha, assistindo, ó, já é de pode Deus. 28 Então, de tá convidado. junho. Então você que está assistindo esse podcast, sábado. venha, faça a inscrição, entra no site, né? Isso está no Isso site, aí, né, da no site da igreja. igreja, as inscrições Para fazer a lá. inscrição do seu adolescente. Você que é adolescente, faça a sua inscrição. Exatamente. Pega o Depois aprende dinheirinho boleto. pega o dinheirinho da mesada se A gente ninguém fala investir. muito sobre isso, sobre juntar dinheiro, vender um brownie, vender uma Isso. peça de roupa aí que tá parada e você não É isso. usa. O que eles fazem? Eles não pegam dinheiro para comprar o controle do videogame, para comprar um jogo novo. Pega o dinheirinho e investe na sua vida No espiritual. acampamento de carnaval, teve gente que vendeu picolé na praia. Olha que legal. O meu filho, adolescente, ele tem muita chuteira. Aí ele fica assim, anuncia aí no desapego do condomínio. Já tá com. Me ajuda Como é que é? aí. Já tá com espírito empreendedor, né? É isso Tem que aí. ser, A tem gente, que gerar a isso gente neles, inclusive faz de isso responsabilidade. muito aqui. E na sexta-feira passada a gente fez uma feira de profissões aqui. Ai, que que legal. legal. A gente chamou a Maristela, né? Trabalha no Sesc e tal. Fez uma entrevista com ela. Falamos sobre LinkedIn, falamos sobre entrevista de emprego, como se portar na entrevista de emprego, como se portar nas redes sociais e tudo mais.
dei uma palavra. No final do culto, tinham vários estandes aqui. Olha ela, o que ela tá fazendo comigo? Olha ela. Acabou. Parei. Ai, Madu, Mas isso ela é mandou. importante, sabe por quê? Na escola não ensina isso. Pois é. Aí a gente chamou pais e líderes aqui. O Bruno, líder do Ministério de Empreendedores, estava aqui representando os empreendedores. Mas é legal, marido, você abordar isso. Assim, o nosso tempo acabou aqui, mas é importante porque, assim, as pessoas têm que entender que o ministério da base, ele não é um ministériozinho que está falando só de Jesus te ama, Jesus cura, salva e liberta, não. Está preparando para uma vida num todo dentro de uma sociedade que ela é cruel com os nossos adolescentes. A sociedade não brinca com os nossos adolescentes. A palavra de Deus, em João 10:10, diz que o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E esse ministério é um ministério do coração de Deus. Amém. Nós entendemos aqui através do nome. Amém. Não foi um nome criado. Não foi um a nome, marketing, né? Não é marketing, é um nome criado, sim. Claro que Deus deu esse insight lá para o Rafael, para você, com a confirmação do nosso pastor, porque veio do coração dele. Cara, a gente quer super te agradecer. Eu sei que a gente tem aqui horas para falar. A gente, assim, fica muito feliz de ver uma jovem com 30 anos aí à frente de um ministério tão importante na nossa igreja, tão importante nesse tempo, e entendendo que Deus te chamou para esse tempo, para fazer essa diferença. E eu vi que tem testemunhos de pessoas que dizem: Mari, hoje você é uma referência. Amém. Ou seja, você quebrou um paradigma, mudou esse patamar. Tá? Eu estou falando aqui do patamar porque eu sou Flamengo, acabou esse outro também, patamar. estamos em Glória casa, a Deus, estamos em estamos em casa. casa, no outro patamar. Mas literalmente você mudou esse patamar, que é o patamar Amém. mais importante, que é o patamar de sair do raso, mas levar para o profundo. Porque Amém. a escada do crente é para baixo, né? Ela não é para cima. Todo mundo acha que sair do raso eu cresci. Não, abençoado. A gente tem que descer mesmo, a gente diminui para que Jesus apareça. Amém. E você tem feito isso com excelência. O Rafael, Amém. tinha um abraço para ele. Pode deixar. Agradecer. Num próximo vamos trazer ele, né? Pra gente Vamos, fazer vamos sim. Agora vamos falar do casamento, como é Vamos, que é. Esse vamos. casal ainda sem Ministério. filhos, ainda sem... Ainda. Mas no momento Não, certo... cheio de o Senhor- filhos, já. Não, filho espiritual aí esses Com filhos acampamento a espiritual, gente meu compensando. Deus, de compensa, né? Mário, muito obrigado, tá? Obrigada. Quer deixar a alguma vocês. consideração? Deixa uma consideração e um convite para os seus adolescentes aí e para outros adolescentes. Bem, a consideração que eu deixo é: não desista do seu adolescente. Se você é adolescente, não desista de você. Deus tem um plano na sua vida, não há dúvida alguma. Talvez você seja um pai agora falando: Mari, muito bonito o que você está falando, mas eu já falei com os meus filhos não tem mais jeito. Ah, tem jeito sim. Na mão do Senhor tem jeito sim. E eu vivi uma adolescência nos caminhos do Senhor. Amém. O pastor Glória a José Deus. brinca que eu sou uma ex-nada, né? Eu não Você- sou ex-nada. Você é ex-nada, mas tu é a menininha dos olhos do pastor Josué, tá? Eu vou falar mesmo. O pastor Babamar, ele tem orgulho. A gente sabe que esse negócio é pecado. Mas esse orgulho aí, ele pode ter um orgulho bom, porque Amém. a gente vê que é com muito carinho que ele fala, sabe? Isso de ver, Amém. porque conhece da criação, conhece a raiz, conhece a família, sabe como é que foi. Cara, e assim, pra gente é um privilégio, sabe, Mari? Ter você Amém. aqui, eu vejo isso que é do coração de Deus. Eu fico muito feliz quando eu assisto você pregando ali, assim, eu vejo que tem profundidade. Glória a Deus. É legal a gente ouvir, Ó, a eu gente vou te aprende falar. muito. Eu de 20, 22 anos, quando vê você, fala: ih, que bom que é a pastora Mari. E já vem, os jovens já viram, né? E assim, eu vejo muitos adultos falando, e a gente está aqui representando, né, as famílias e falando Amém. assim, que Deus continue te abençoando, te capacitando, você, o Rafa, a família de vocês, já prepare já os filhos Amém. físicos, porque os espirituais vocês Em já nome de têm, mas Jesus. esses aí, com certeza, esse ventre vai ser fecundo, Amém. vai dar, sabe, fruto para glorificar e continuar nome essa de família abençoada de Jesus, como você profetizou, a tua Amém. família de Jesus. Muito obrigado, tá, Eu Mari? quero Obrigada a só vocês. falar uma coisa assim que o Espírito Santo me falou. Deus falou para você se preparar porque você é pastora de multidões e nações. Amém. Amém. Não Eu é recebo. só aqui, não. O que ele tem para você é para nação. Amém. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Muito Amém. obrigada. Glória a Deus. Vamos, eu não sou luva de predeiro, não, mas receba, minha Amém, filha! eu recebo, eu Em recebo. nome de Cortou Jesus. já. Queridos,
Eu quero deixar Não cortou, não? um abraço aí pra galera. Antes do pessoal cortar a gente, eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo aí do Atitude TV, do Bem Mais TV. E você que não é inscrito no Atitude TV, inscreva-se no nosso canal do Atitude TV. Clica no sininho para você receber as notificações de todo episódio novo que chegar, para poder um conteúdo desse, como a Mari está deixando aqui para vocês, vocês vão ser notificados e abençoados e outras pessoas serão alcançadas. Tá? Se você ainda não é inscrito no @Ministério da Família IBA, inscreva-se. Qual é o Insta da galera dos adolescentes? @soudabase. @soudabase, tá? Tem informação, chama lá na mensagem, vai ter informação, né, dos cultos, de todas as Tudinho. atividades, assim como tem o Ministério da Família. Aqui nós somos um, gente. Apenas temos responsabilidades diferentes. Então, Mari, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês de casa. Desejo a vocês paz, saúde e prosperidade. Até o próximo podcast Família Cash.